vai ter, a princípio, a participação da Inês. A Inês, ela é uma pessoa muito espiritualizada, né, que trabalha muito com constelação, é psicóloga, e também é esposa do Jorge Trevisol, se algum de vocês conhece. Inês entrando agora. Bom dia, Inês. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Ai, que bom, seja bem-vinda. Eu estou fazendo aqui a acolhida de todo mundo. Fique bem à vontade. Daqui a pouco eu já passo a palavra para você, certo? Combinado, querida, combinado. Estava falando um pouquinho da Inês, a gente se conhece assim, conheço por assistir vídeos dela, já participei de palestra. A nossa amiga Raquel Cadori, que é uma parceira incrível da Justiça Restaurativa, tem uma relação muito próxima com a Inês, já participou de vários momentos com ela, e infelizmente a Raquel hoje não vai poder participar com a gente, ela perdeu a avó dela, então um momento, enfim, de luto, de cuidado. Ela disse que tentaria participar, mas eu disse para ela ficar bem tranquila, e que de forma espiritual a gente também vai cuidar dela, enfim, da forma que a gente conseguir cuidar. Então, a Inês, enfim, né, eu conheci ela através dessas palestras, sabendo do Holoicos também, que é um espaço que ela e o Jorge Trevisol têm. Eu conheço muito bem o Jorge Trevisol, estava tocando uma música dele aqui, Inês, antes de você entrar. Uma pessoa que me despertou muito para a espiritualidade de uma forma do autoconhecimento, do autocuidado, que é muito importante. E em vários cursos, palestras, eu tenho utilizado muito a música dele. A música que eu coloquei foi Certas Coisas para Dizer. E eu estava em dúvida entre convidar Gustavo e Jorge Trevisol, Gustavo e Inês. E aí eu pensei, não, a Inês quero me aproximar dela também, quero conhecê-la também. Então, isso é porque desse assunto, a espiritualidade, a ciência da felicidade, trazendo como uma temática para a justiça restaurativa, o autoconhecimento que os círculos de construção de paz nos proporcionam. Todos nós aqui somos facilitadores formados, que estamos buscando nos fortalecer nessas práticas. E quando eu fiz a formação com a Catiane Borchetti, ela nos trazia muito a importância do facilitador se autoconhecer, ter esse cuidado no momento do círculo de construção de paz. A gente não está, a gente está em constante transformação, a gente está em constante autoconhecimento, mas que a gente possa buscar esses espaços de autoconhecimento, de autocuidado, e que também, antes de iniciar um círculo de construção de paz, que a gente busque algum conforto espiritual também, seja através de uma meditação, seja através de uma oração, né, de uma conexão religiosa, seja através de se conectar com pedras, com sol, de alguma forma que a gente também busque essa força que vem do universo. Então, acredito muito dessa forma, e que os diálogos que acontecem no círculo de construção de paz também são esses espaços que a gente se torna pessoas mais espiritualizadas, porque são nos círculos de construção de paz que eu, Tânia, principalmente, me conheci e me curo de muitas questões da minha vida, porque eu escuto as histórias das outras pessoas e me reconheço nessas histórias, e muitas vezes sento no meu desconforto ouvindo essas histórias. Então, eu me conecto, eu me curo de muitas questões que, enfim, estão na minha mente, no meu coração. E eu honro muito as pessoas que compartilham as suas histórias, porque são tesouros guardados, e que esses tesouros guardados são abertos, e que são confiados a nós
nesses espaços do Círculo de Construção de Paz. Por isso é tão importante a gente, no Círculo, seguir aquele roteiro da cerimônia de abertura, porque faz a gente se voltar para aquele espaço, para aquele encontro, se conectar com o Círculo de Construção de Paz e com as pessoas que estão ali também. O check-in, né, para saber como as pessoas estão chegando e utilizar o objeto da palavra de forma organizada para essas falas. A construção dos valores, para compreender qual é o valor que cada pessoa traz para esse encontro. As diretrizes, né, são tão importantes a gente não pular etapas nos círculos de construção de paz, porque os valores, eles já vêm para conectar, e as diretrizes, os combinados, são para a gente selar aquilo que a gente está fazendo ali, de que forma a gente vai cuidar das histórias que chegam até esse círculo de construção de paz. E aí, sim, uma pergunta norteadora que vai nos ajudar a contar essa história, a nos conectar, a buscar esse autoconhecimento para nós e para os outros também. E aí, sim, o check-out, para saber como as pessoas saem desses encontros depois de contarem as suas histórias e depois de ouvirem as suas histórias. E, novamente, a gente fecha o círculo com uma cerimônia de fechamento, para que a gente possa, eu sempre brinco, lacrar, né? O que foi falado no círculo fica no círculo, que as histórias e os nomes ficam no círculo, mas a sabedoria do círculo a gente pode levar com a gente, né? Então, é nesse sentido que a gente pensou, e também o Gustavo Arnes, que vai estar conosco depois, que é o idealizador do Congresso da Felicidade, para trazer também essa importância do quanto que a felicidade são hábitos, né? Hábitos que a gente vai mudando no nosso dia a dia, e o quanto facilitar um círculo de construção de paz nos dá medo, mas também a gente se envolve de um amor, e no final de um círculo, quando a gente vê a conexão e os insights que aconteceram, o quanto isso nos traz muita felicidade. Então, essas participações especiais que nós teremos aqui. Inês, vou parar de falar, porque a gente quer te ouvir, é maravilhoso te ouvir. Obrigada por aceitar esse convite do Pacto Lajeado pela Paz. Então, é contigo. Te apresentei um pouquinho lá no início, mas pode te apresentar, falar de ti da forma como você gostaria e nos trazer a tua fala para nós. Muito obrigada e está contigo, Inês. Queridos, gratidão, Tânia, gratidão a todos aqui pela presença, né? Embora deve estar bem frio aí, aqui está, e nós estamos aqui. E isso já nos fala, né, de que não somos tão normais, o que é muito bom, de que a gente perfura a bolha da normose, enquanto muitos já estão numa ativa, acordam com um despertador simplesmente, já saem fazendo. Existem grupos que têm essas pausas, né, e param para se olhar, para se perceber, para se cultivarem, para depois sim terem o que dá. Então, eu honro demais encontros como esses, e é sempre muito bom poder partilhar um pouco, né? Seja da história, seja de conhecimento, enfim. Porque hoje nós bem sabemos que o que a gente mais precisa é o autocuidado. E às vezes nós não conseguimos isso sozinhos. Então, uma rede de apoio é sempre muito bem-vinda, né? Que bom que vocês têm os círculos, que bom que vocês têm essa formação, porque ela é nutridora, principalmente para quem está em processo de construção e depois para levar algo mais inteiro, né? Então, sou muito grata de estar nesse momento e dou as boas-vindas a quem está aqui. E depois fica gravado, né, Tânia, para que as pessoas possam ter acesso também. Quantos encontros vocês fazem nesta formação? Olha, já foram, é o curso online de fortalecimento do facilitador, eu acho que já está no 10º encontro, mais ou menos, 12º encontro. Ótimo, muito bom, porque é extremamente necessário, assim, esses movimentos, né? Então, a Tânia já falou um pouco sobre mim, claro que a gente poderia falar muito mais, né?
mas eu e o Jorge, nós somos fundadores aqui do Holóicos, e todos estamos convidados, quem sabe, trazer também o círculo para uma vivência presencial, né? Ou nós irmos, enfim, estamos sempre muito abertos a essas partilhas, essas pontes de crescimento juntos, né? O congresso também é um belíssimo momento de que a gente possa expandir, porque nesse tempo, gente, eu acho que cada um do seu jeito está percebendo, né? Que nós estamos numa travessia de humanidade, uma espécie de um parto que está acontecendo, e nós vivenciamos essas dores de parto, diferentes maneiras, né? Nós vivenciamos o ano passado essa questão forte climática, que foi bastante desafiadora, principalmente para vocês que são mais próximos, né, do local, mas que todos nós do Rio Grande do Sul nos envolvemos, pessoas de fora também, e nós estamos em constantes desafios. Se vocês forem pesquisar, né, por exemplo, a medição da frequência das placas tectônicas da Schumann, antes tinha uma frequência, agora 7,8, se eu não me engano, agora está mais de 150. Então, imagine isso a frequência da Terra, né? Da Terra. E aí, muitas pessoas, nossa, a Terra está revoltada com os humanos. Não, a Terra não está revoltada, esse lugar de acolhida, né? Ela está passando para nós uma informação a nível de espelho. Como que a humanidade está caminhando na Terra? Como que a humanidade está trilhando os seus passos? Esta frequência desajustada, em que a maior parte da humanidade se encontra, desequilibra todos os fatores também, enquanto elementos, e é o nosso meio, é o nosso lugar que nós habitamos, né? Então, quando cada um cuida de si, nós cuidamos simultaneamente do outro, da Terra e sucessivamente, né? Eu gosto muito, antes de nós fazermos uma pequena prática, assim, daquele mandamento, né? Embora não seja para trazer para o lado religioso, mas que diz amar o próximo como a si mesmo. Como que eu vou conseguir disponibilizar isso que a Tânia falou, né? Essa entrega para o outro, se eu não estiver em ressonância de como eu estou. Isso não quer dizer que eu precise estar 100% bem o tempo todo, mas que eu tenha uma noção genuína de amor próprio, que eu tenha uma noção genuína de ser autocompassiva comigo. E quando eu me busco, quando eu encontro esses lugares dentro de mim, quando eu vou ao encontro do outro, eu transbordo. Eu entrego algo muito mais genuíno, que é uma escuta atenta, é uma escuta verdadeira, genuína, ativa. Então, para que a gente possa viver um bem-estar, nós precisamos cuidar de todos os aspectos do nosso ser. Antes, né, nós olhávamos o ser de uma forma mais fragmentada e funcionava. Tinha gente que cuidava da saúde, dava certo, do corpo dava certo, do emocional dava certo. Hoje, nós precisamos estar atentos ao cuidado com a nossa saúde integral. Não temos mais possibilidade de estarmos vivendo sem este olhar. Mas como que a gente vai fazer esse olhar se a gente não para quase, né? A rotina, às vezes, envolve tanto. Começa com coisas muito simples. E é isso que eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse iniciar, né? Embora a Tânia já fez a abertura, tudo, com um pequeno momento de respiração, se vocês concordam. Concordam? Então, assim, o convite, se alguém estiver dirigindo, por favor, não pare, né? Não feche os olhos, mas quem está sentado é possível, e apenas que a gente encontre uma postura confortável, mesmo no sentado que nós estivermos, que a gente possa alinhar nossa coluna, fazer alguns movimentos com os ombros para trás e sentindo gentilmente como está, né, esse lugar que eu carrego por vezes tanta tensão, agora nesse frio contrai. Vai trazendo a respiração para um lugar mais calmo. Se puder movimentar os pés, a ponta dos pés, sente como está a temperatura dos teus pés. Movimenta os dedinhos, sente o contato
com esses dedinhos. E agora, se possível, pode fechar um pouquinho os olhos. E vamos colocar a nossa atenção na nossa respiração. Inalando gentilmente pelas narinas, percebendo esse ar adentrando o nosso corpo, indo até os nossos pulmões. Se nós respiramos consciente, eles visitam espaços, o sopro visita espaços, às vezes não tocados do nosso corpo. Exala, abrindo as entrecostais, as costelas, chegando no abdômen. Segura um pouco e pode soltando gentilmente pela boca. Novamente, nós vamos inalando pelas narinas, sentindo que do alto desce um fio de luz na nossa direção, que toca o topo da nossa cabeça. E cada vez que a gente inala, a gente emana esta luz para dentro de todo o nosso ser. Inspira. Sente a pausa e exala. E vai sentindo nesse momento que o corpo inteiro vai recebendo deste nutriente que é tão fecundo. Esta luz vai se espalhando de acordo com as batidas do nosso coração, para todos os nossos órgãos, para todas as nossas células, nosso sistema circulatório. E ela atravessa o nosso ser, saindo entre as nossas pernas, indo na direção do coração da Terra, para que possamos gentilmente, cada um, cada uma, se conectar com o alto, se conectar com o nosso coração, com o coração pulsante da grandiosa Mãe Terra, que nos acolhe, que nos sustenta gentilmente. E assim nós vamos emanando esta energia através da nossa conexão para a Mãe Natureza, simultaneamente para todos os aspectos do nosso ser. E essa luz que vai nos preenchendo através de uma respiração mais lenta, mais profunda e mais gentil, ela vai exalando, saindo pelos poros da nossa pele e criando um ovo de luz na volta de cada um de nós. Sente que, como através dessa quietude, nós podemos reconfigurar o nosso campo vibracional, alinhando o que nós pensamos, o que nós sentimos, transformando em nossa ação no mundo, através da nossa expressão. Vai nutrindo este ovo de luz, na medida que inala, que exala, sentindo que este é o teu lugar sagrado, de frequências positivas, de bons pensamentos, que o que tu tem neste alcance deste ovo sagrado, registros de bons hábitos, e que cada inalação te presenteie com a sensação de pertencer, de estar no teu lugar no mundo, te cuidando e a serviço. E gentilmente nós vamos sentindo esta leveza, olhando para todas as partes do nosso corpo, se tiver alguma tensão,
Podemos levar a nossa respiração consciente, coerente, e dizer para essa atenção, eu te vejo, e gentilmente soltar. E vai sentindo a temperatura, os batimentos cardíacos. E inclina levemente o teu queixo na direção do coração. Dizendo para o teu coração, gratidão por mais um dia. Eu estou aqui. Eu estou a postos para me ver e para servir. E permite que deste lugar de inclinação, de reverência, emane um suave sorriso na tua face. E que o primeiro sorriso gentil seja para ti mesmo. Coloque tuas mãos no coração. Gentilmente, acolha esse sorriso para ti. E assim tu vai te abrindo para este dia, te preparando para as experiências, com gentileza, com amorosidade. E agora lentamente ergue o teu queixo na direção deste encontro das telas. Inala. Percebe como estão as tuas emoções, teus pensamentos, a sensação do teu corpo. Apenas como uma percepção de se algo mudou. E lentamente, com este sorriso na face, abre os teus olhos para que possamos nos voltar uns aos outros, nos reencontrar, emanando o nosso sorriso. Esse sorriso de gentileza, esse sorriso de eu te vejo, este sorriso de que o outro me importa. Mas quando eu também me importo comigo mesmo. A vida nos dá o que nós damos a nós mesmos. Tudo que nós recebemos das experiências são espelhos. E que ninguém aqui é vítima, é culpado. Nós somos aprendizes da vida. Aprendizes de cada experiência. E um facilitador precisa ter isso no coração. Que toda experiência nos ensina. Toda experiência nos revela algo de nós. E nós somos uma imensidão de experiências. Não, estão todos bem? Ótimo. Então, uma boa pedida, né? Para que a gente inicie o nosso dia, cada um com as suas práticas, independente da crença de cada um, de cada uma, é que a gente ative o cuidado com a nossa respiração. Nós vivemos tão acelerados que nós estamos, coletivamente falando, né, nos desconectando do que nos liga, do que nos religa ao essencial. Então, se nós estivermos atentos ao sopro que nos habita e fazer com que ele percorra o nosso ser, nós temos muito mais condições de estarmos presente onde quer que a gente esteja. O sopro, ele é um presente que nós recebemos assim quando nascemos. Se vocês se derem conta, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é a gente toma um sopro ali, a gente diz sim para a vida, a gente diz sim para o nosso espírito, eu aceito este combinado de estar aqui. E quando nós vamos fazer a nossa passagem, qual é a última coisa que a gente faz? A gente entrega o sopro. Então, nós não ficamos com nada, nós recebemos esse presente. E por isso, né, que
Nós falamos que não existe passado nem futuro, que o que existe é o presente. E o presente, ele acontece quando nós estamos alinhados com esta frequência de céu, de terra, com os nossos corações e com a nossa respiração. A Tânia muito bem falava, né, da importância do autocuidado, que nós... Estão ouvindo? Tinha entrado uma chamada aqui. Que nós devemos estar atentos para que a gente consiga ser esse instrumento a serviço do outro também. Então, tudo que nós pudermos fazer no sentido de autocuidado e cuidando da nossa saúde enquanto saúde integral, emocional, física, mental, espiritual, a saúde social, nós teremos muito mais o que dar. Então, a minha fala aqui é breve, mas eu gostaria de instigá-los, né, para que durante toda a caminhada nessa existência, que cada um e cada uma possam olhar como estão os diferentes aspectos das suas vidas, como estão cada aspecto. Nós poderíamos até fazer exercícios de adentrar cada aspecto, mas não é o caso hoje, talvez um outro momento, Tânia, a gente possa fazer mais prática, né? De que a gente possa visitar a síntese da nossa vida, pegar ela numa espécie de um mapa e olhar como que eu estou gerenciando cada aspecto. Porque como nós somos uma totalidade, uma inteireza, ok? Mas nós olhando para cada fatia dos aspectos da nossa existência, fica mais fácil nós termos essa dimensão da onde que eu preciso investir mais a minha energia de autocuidado, sendo que o autocuidado é o centro. E quando nós falamos em autocuidado, não é algo que é severo, é algo que nós, eu não gosto da palavra deveriam, mas que é importante nós colocarmos na nossa vida como algo essencial, como algo generoso, genuíno, e que cada momento que eu coloco este olhar, eu vou sentindo mais bem-estar na minha vida, né? Mesmo que às vezes todos os aspectos não estejam todos regulados simultaneamente, mas se eu tenho consciência desse centro, da qual esse vórtice vai energia para todos os outros aspectos, eu consigo gerenciar de forma mais tranquila, eu consigo ter na mão as minhas experiências, né? Então, é muito importante para um facilitador, rede de apoio. Então, eu acredito que vocês tenham essa rede de apoio aqui, né? Mas que se busquem e que façam trabalhos de autocuidado mesmo, sejam eles no dia a dia, importantíssimo hoje para que a gente possa falar, como é que eu vou dizer assim, a espiritualidade antes, né, um tempo atrás, ela era vista como um aspecto. Hoje, a espiritualidade está em cuidar bem de todos os aspectos. Hoje, o sagrado está em nós nos nutrirmos adequadamente com o quê? Com as notícias, por exemplo, selecionar o que eu quero ouvir, o que eu quero ver, o que eu deixo entrar para dentro de mim. Lembrem, né, daquele ovo que a gente acessou no início. Ali estão as nossas frequências armazenadas. Com o que eu quero me conectar? Hoje, as pessoas muito comuns, elas ficam muito tempo em redes sociais, elas se esvaziam em notícias, elas ficam ruminando aquelas notícias. Isso o que acontece? Interfere completamente na minha frequência. Outra maneira de nós nos cuidarmos, a alimentação adequada. Como está a nossa alimentação? Porque, gente, sei que parece básico, né? Mas espiritualidade é também o que eu coloco para dentro de mim. O que eu estou colocando para dentro? Como que eu estou me nutrindo? Né? Seja com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu me alimento. Nós estamos muito reféns de uma indústria alimentícia que vão ali, né? Que se nós formos no mercado, nós encontramos diferentes possibilidades para termos acesso rápido, mas não quer dizer que seja alimento. Vocês concordam com isso? O que tem de alimentos que são embalados, e hoje o nosso desafio
é cultivar uma alimentação em que a gente descasca, que a gente prepare ela. Quanto mais eu tiver acesso a um alimento mais direto da fonte, mais esse alimento vai me nutrir, mais vai reverberar energia vital para que eu tenha o que dar. Não temos como ser espiritualizados se a gente se entope de condimentos. Hoje não tem mais isso. É científico de que a frequência do que eu ingiro interfere no meu campo vibracional. Eu me torno o que eu me alimento. Né? Então, se a gente ficar ali com pouca água, muito carboidrato, muito glúten, alimentos inflamatórios, eu não vou conseguir sair de um vórtice de consciência que é a qual eu desejo, que eu almejo. Vocês compreendem? Então, a alimentação é extremamente importante a gente se cuidar. Cuidados também com o que a gente faz com o nosso corpo. Quantas horas a gente fica diante de uma tela, como é o nosso trabalho, que atividade física eu escolho para honrar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é um templo. Ele é um templo que ele abarca o nosso espírito. Então, para que a gente possa ter um espírito vivificante, um espírito flutuante, um espírito que nutre o bem-estar e que também repassa essa condição saudável para o outro nas minhas relações, o meu corpo ele precisa estar, de certa forma, aterrado. Então, essa é uma experiência assim, que eu venho cultivando, sempre soube disso, mas neste tempo em que nós vivemos, está sendo crucial. Porque hoje, se nós não estivermos o nosso corpo bem aterrado, seja com a atividade de academia, seja corrida, seja qual for o exercício que te diga, que te sintonize mais, o que acontece? Essa série de frequências que nós experimentamos nos desajusta. E por isso que nós estamos entrando, talvez, na maior onda de adoecimento de saúde mental vista na humanidade. Né? Os estudos nos mostram que de 2025 a 2030, nós não temos noção do que nós vamos ver enquanto desajustes de saúde mental da humanidade. Vocês compreendem isso? E com certeza vocês vão estar vendo isso nos círculos. As pessoas muito desreguladas. Né? E o que a gente pode contribuir para que a gente possa nós sermos esse instrumento vivo a serviço e poder ajudar as pessoas a qual chegam até nós, até vocês, a se autorregularem. Né? Tânia, tu me sinaliza a questão do tempo, porque eu falo com vocês até amanhã. Não, tá perfeito e tá conectando muito com o que a gente trabalha com os círculos, principalmente a questão do autocuidado. A gente tem um círculo que é o círculo do autocuidado e é a roda da medicina, que então a gente cria as perguntas norteadoras, que é como você cuida do seu aspecto mental, emocional, né, físico e espiritual. E é muito legal, porque cada um vai colocando como faz esse cuidado. Então, às vezes a pessoa pensa que é só o exercício físico, mas também é o aspecto de um exame de rotina, enfim, né, tomar bastante água, uma alimentação saudável, e às vezes a gente pensa que é só o exercício físico, né, eu ir para a academia, ou ir fazer isso. Então, conecta muito com o que a gente trabalha também no círculo. Então, tá maravilhoso. Continua mais uns 10 minutos, pode ser? Ah, pode, tranquilamente. Mas muito bom, Tânia, tu trazer nessa questão dos aspectos, porque poderia aqui falar sobre o que nós somos reféns nesse tempo, né? E uma modalidade a qual nós somos reféns que tu trouxe é a questão da saúde. Os exames, como estão hoje, né? Então, a importância de um cuidador se cuidar bem, buscar por um cuidado da saúde, mas eu diria também encontrar profissionais que cuidam da saúde integral. Por exemplo, os estudos mostram que todos os nossos exames, eles estão em defasagem. Então, o que eles estão fazendo? A indústria de laboratório, padronizando os adolescentes, eles já não têm mais testosterona. A testosterona dos nossos adolescentes hoje é mais baixa do que os homens de 60 anos
há 20, eu acho, anos atrás, ou 30 anos atrás. Então, o que acontece? Para que não mude isso, não, é muito difícil, eles baixam o nível, mas eles baixam o nível de referência patologizando. Então, hoje, nós não temos mais referências atuais. Qual é o nosso desafio? Ir atrás de profissionais que cuidam da saúde integral, que eles vão relacionar os exames, que eles vão fazer uma avaliação, que eles vão te dar uma suplementação para o que está faltando, para que tu possa ir recuperando esta base de saúde. Porque senão nós entramos nessa questão que está acontecendo a olhos nus, né? Muito severamente, da somatização. Vai por uma queixa para o médico, ele te dá uma medicação para essa queixa, essa queixa atua em outra, em outra, em outra, em outra. Sendo que a gente pode reverter com cuidados muito específicos, né? Hoje, o índice de pessoas sendo encaminhadas para psiquiatras por baixa energia, por falta de disposição, é um absurdo. Aí vai olhar isso a nível de exames de saúde integral, essa pessoa está sem vitaminas, ela está com os hormônios desregulados, então ela precisa de um ajuste. Só que se nós olharmos só para a saúde convencional, a medicina convencional, vão estar tomando uma série de medicamentos, assim, para qualquer outra área, né? Então, o convite é que nós sejamos despertos para as necessidades que nós temos, para o que a gente precisa realmente, né? Então, cuidado com a saúde, a alimentação, a saúde também, em que profissional que eu vou me colocar a cuidados. Eu sempre procuro ser uma paciente ativa, no sentido de saber bastante de mim e levar, e procuro profissionais que se atualizam muito, constantemente. Como eu sou uma buscadora, estou sempre em contato, uma aprendiz da vida, eu não me sujeito a ir em profissionais que não se atualizam, que não têm uma visão de mundo um pouco mais expandida. Então, são pequenos cuidados que a gente pode ir fazendo para ampliar e ancorar um pouco mais o nosso autocuidado, né? Nós teríamos muitos outros aspectos, mas hoje em dia, falar de espiritualidade e de autocuidado requer um olhar para todas as nossas direções. E algo que eu acho assim, muito importante também é cuidarmos com o que a gente fala, cuidarmos com o que a gente pensa, né? A qualidade vibracional dos nossos pensamentos interfere e muito na autorregulação. Por exemplo, se eu pensar em algo que me assusta, eu me desregulo na respiração, o meu sistema respiratório modifica e eu vou para o sistema de luta e fuga. Entende? Mas se eu me nutrir de pensamentos positivos, de pensamentos que me ancoram, eu acesso o meu sistema nervoso vago, se autorregula, e eu estou mais disponível. Então, ter muita atenção, né? Às vezes a gente escuta muitas coisas, mas de selecionar e deixar entrar para dentro algo que vibre. Então, seja muito atento. Aqui em casa nós temos porque nós temos o Moisés Rafael, que tem 10 anos, então ele vai para a escola, ele volta, aprendeu palavrão, aprendeu a reclamar. Eu disse, não, aqui em casa está proibido. Eu disse assim, tem algumas coisas que a gente flexibiliza, mas tem coisas que são regras da casa. É proibido reclamar, porque reclamar quer dizer que eu estou clamando mais vezes a mesma coisa. Então, a gente pode dizer que a gente não está satisfeito, a gente pode conversar a respeito, mas a energia da reclamação, ela acaba com o ambiente. Então, que a gente possa ter uma escuta ativa de não permitir também influências nocivas, né? Então, não dá para reclamar, não dá para dizer palavrão, porque a gente nutre um campo e o ambiente, ele precisa ser nutrido de bons pensamentos, de bons hábitos, né? Um cuidado com a nossa casa de uma forma organizada, para que a gente se sinta verdadeiramente pertencendo. Então, são aspectos que a gente pode estar olhando, né? Como que está a nossa rotina do dia a dia, como é que está a minha casa, como que é quando eu acordo, eu arrumo minha cama, não arrumo. Esses pequenos hábitos, eu abro a janela, eu fico em paz com o dia conforme ele se apresenta. São tudo sinais de como eu estou dentro. Se eu abro a janela e reclamo que está frio, se eu reclamo que está calor, se eu reclamo...
eu vou estar atraindo já uma frequência que me desestabiliza. A minha respiração, por conta disso, vai mudar. Eu vou conectar com um padrão de respiração a qual eu tinha quando eu fui, em algum momento da infância, vivi um trauma. E eu não preciso trazer isso, né? Se eu tenho consciência disso, eu posso sentir, mas eu posso simultaneamente modificar esse padrão a serviço da minha vida, do meu bem-estar e das minhas relações que me circundam. Então, para um facilitador, viver um dia de presença, viver um dia de atenção plena, é chegar no lugar expandido, é chegar no lugar em que eu vou acolher esse círculo de bem comigo, de bem com a vida, né? E aí eu sou um instrumento para trocar esse transbordo. A minha energia, ela circunda, ela transborda para o outro e ela contribui no bem-estar. Então, eu acredito que a gente tem muito a crescer nesse caminho, né? E são dicas que a gente pode estar inserindo no nosso dia a dia. Outra coisa que eu considero extremamente importante, né? Nós olharmos como está a nossa qualidade do sono. Hoje, as pessoas acreditam ainda que temos 24 horas no dia, mas segundo as mudanças do nosso clima, já não temos mais 24 horas. Mas nós funcionamos como se assim estivesse. E aí nós entramos numa máquina de fazer e dar conta que como termina o dia? Geralmente com uma insatisfação, se a gente não organiza bem a nossa rotina, o nosso bem-fazer, porque não deu conta de tudo. Mas nós não precisamos nos dar conta de tudo. Será que não estamos muito exigentes com nós mesmos? E aí o que geralmente as pessoas têm feito? Elas reduzem o tempo de sono. Só que é no tempo de sono que o nosso ser se recupera. É no tempo de sono que o nosso corpo se autorregula para que ele possa estar em plenas condições para o dia seguinte. Que os nossos rins, que o nosso fígado, que o nosso intestino, eles criam aquela pausa para se autorregular e depois emanarem para o nosso ser tudo o que a gente precisa. Então, são dicas, né? Que a gente pode, hoje, a proposta é justamente essa, colocar algumas dicas para que a gente possa vivê-las, elas, no nosso dia a dia. E para mim, eu considero hoje que espiritualidade é justamente isso, é eu ter este bom olhar para esses diferentes aspectos da minha vida e eu pegá-los na mão com gentileza, com amorosidade, para que eu possa me sentir bem comigo mesmo. E acredito muito que essa, né, vai ser a fala do Gustavo, mas é a nossa sensação de felicidade, é estar bem com todas as circunstâncias que eu tenho, mas vivê-las com acolhida, com amorosidade e principalmente com muita gentileza. Assim nós experimentamos aquele momento de ser compassivo com nós. E quando isso acontece, o nosso olhar do coração, do nosso ser, é compassivo com o outro. Então, gente amada, gratidão, né, por este momento, por essa troca. E fico à disposição, Tânia, do que vocês precisarem, né? Nossa, voou o tempo, assim, né? Inês, incrível. Já compartilhei para o grupo o teu Instagram, o Espaço do Eloicos também, cheia de ideias aí para pensar e possibilitar. E muito importante que tu tem trazido, porque esse mês é o mês do aniversário do Pacto Lajeado pela Paz, no dia 10, a gente completou 6 anos, né, a gente tem os programas estruturados, e a gente tem um programa que é o compartilhamento de livros na educação infantil, de uma forma muito organizada, estimuladora, e a gente teve a participação da otorrino, a Bruna Buxi, que fala sobre a importância do sono, justamente nisso, assim, né, de não é medicar, né, se a criança tá babando muito, se a criança, né, tá com irritabilidade, e aí uma criança que não dorme bem, consequentemente, ninguém na família dorme bem. E aí surgem a cama desarrumada, o reclamar, o estar cansado, né, e as coisas vão indo, assim, como uma bola de neve, né, então
muito importante, é uma palestra incrível também, assim, que foi muito especial de ouvi-la, né? Então, a importância do sono, a higiene do sono, de preparar o corpo para esse sono. A gente vai ter um círculo no dia seguinte. Como a gente se prepara, como a gente se cuida, né, para esse círculo também, né? E outra questão que eu fiquei me lembrando muito é da nossa energia, da nossa postura enquanto facilitador no círculo de construção de paz. E eu lembro do curso que eu dei para a Alessandra, que aqui na tela está como Laura, né? Mas a Alessandra, quando fez o curso comigo, há muitos anos atrás, né, que eu fui instrutora, foi para freis, padres e pastores e pessoas da comunidade. Então, foi um círculo muito bonito, de muita troca. Mas eu recebi uma ligação, eu dei esse curso com outra colega, a Carmen, e eu recebi uma ligação antes desse curso. E essa ligação me desestabilizou. E a Alessandra, com a intimidade, com o cuidado que ela tem assim, comigo, ela chegou e disse, Tânia, o teu olhar foi. A energia foi. O que aconteceu contigo, né? Então, foi tão importante esse retorno que ela me trouxe, porque toda vez que eu vou dar um curso, eu lembro dessa fala, Alessandra. Toda vez. Porque por mais que tenham situações, né, pensamentos que podem estar, eu foco, eu preciso cuidar do meu olhar, eu preciso cuidar da minha energia, fazer esse exercício, né, de deixar e se voltar para esse espaço que a gente está. Então, queria pontuar isso. E a outra questão que a nossa mentora, a Kay Pranes, que é a norte-americana, que foi conviver com os índios e desenvolveu a metodologia dos círculos de construção de paz. Quando eu estive com ela em Porto Alegre no final do ano passado, muito por essa questão das enchentes, e a gente fez vários círculos pela questão das catástrofes, ela nos fez 3 perguntas muito potentes, né? E eu vi que a Inês trouxe esse ponto aqui também, que é como a gente está fazendo as pazes com o rio. A segunda foi como você cuida do seu relacionamento com a natureza, com a terra, né? E como você cuida dos seus relacionamentos. Então, assim, foram perguntas muito desafiadoras e que nos trouxeram para uma reflexão muito profunda. Então, estar em paz, né? A gente traz círculo de construção de paz, é muito amplo, é muito, né? Mas a enchente, de certa forma, nos tirou a paz. Então, não cuidar da natureza, não cuidar, também nos traz essa dificuldade de estarmos em paz. Então, esse ponto que eu queria trazer. E algo que eu também trabalho muito nas palestras, quando eu faço, eu estava numa palestra com mães e professoras de uma escola infantil, e aí eu uso a música do Jorge Trevisol, certas coisas para dizer, e faço a gestão do cuidado, né? Em um momento as pessoas estão cuidando de um grupo de pessoas, e depois troca, quem cuidou foi cuidado. Porque muitas vezes a gente também não se permite ser cuidado. E a gente não pede ajuda, né? Eu agora mesmo estava com um pouco de frio e pedi para uma colega me trazer o chimarrão. Uhum. Então, desse se permitir ser cuidado, de se permitir pedir ajuda. A gente não precisa ser uma super mulher, uma super mãe, um super facilitador da paz, um super homem, né? Que a gente pode se vulnerabilizar também, né? Então, só para conectar com a tua fala, Inês. Ótimo. E que é isso, né, Tânia? Eu acho que hoje nós funcionamos em rede. Nós precisamos de rede de apoio, né? Então, é muito mais do que um estar na frente e os outros, uma hierarquia, mas como estarmos em círculo, realmente. Então, nós precisamos do outro para dizer como está o nosso olhar, mas porque nós não nascemos autorregulados, a gente aprendeu a se autorregular, né? Então, a gente precisa, por vezes, de um outro diante de nós para que a gente se autorregule. Mas a gente pode, a cada vez mais, a cada passo que nós dermos, termos essa consciência do passo a passo, nos voltarmos a nos autorregular também, né? Com esse cuidado da respiração e com todas
as práticas. Mas é lindo mesmo todo esse movimento, né? Então, muito obrigada, Inês. Pode continuar conosco, né? Que a gente possa ter muitas conexões. Agora a gente vai ter a participação do Gustavo Arns, que é idealizador do Congresso Internacional da Felicidade. Já posso quase chamar de um amigo, um professor, um mestre, assim, porque realmente o Gustavo não tem todos os convites, ele tem aceitado de uma forma muito especial. E, Inês, desculpa estar falando tanto do Jorge, mas eu conheci o Congresso Internacional da Felicidade quando um promotor de justiça foi para o Congresso e mandou um vídeo, né, uma participação do Jorge no Congresso, eu assisti. E aí surgiu a pandemia, eu comecei a assistir as lives, né, do Gustavo, com a Ana Carolina, com a Caroline de Moraes, não, Ana Caroline de Moraes. E aí isso nos inspirou aqui em Lajeado a fazer as lives também. E aí, no meu jeito de conduzir, de falar, eu me inspirava assim nas lives do Gustavo e da Caroline. E eu sempre digo que o não a gente já tem, que tentar a gente precisa. E eu busco o Gustavo no Instagram, mando, né, uma mensagem para ele, ele me responde e aceita participar de uma live nessa organização que a gente fez no Pacto Lajeado pela Paz. Então, o Gustavo é incrível, tenho feito muitos cursos com ele, vou para o Congresso da Felicidade esse ano, já levando uma caravana aqui de Lajeado para esse evento que me transformou como pessoa e que já pude trazer vários palestrantes de lá para cá. E o que, né, tanto eu quanto a Raquel que hoje não pôde estar aqui, Gustavo, conosco, a gente se conectou muito com o Congresso da Felicidade como uma forma de autoconhecimento da ciência da felicidade para nos fortalecer enquanto instrutoras, facilitadoras da justiça restaurativa. Então, é um espaço onde nos alimentamos, onde buscamos conhecimento, para que a gente possa estar firme, pode estar nesse espaço de instrumento, como a Inês muito bem trouxe, para conduzir os círculos de construção de paz. Então, Gustavo, muito obrigada pela tua participação, né? Seja bem-vindo e te apresenta aí da forma como você gostaria de te apresentar. Maravilha, Tânia, muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com essa turma aí incrível. E, na verdade, acho que podemos dizer que, não preciso dizer que se sente quase uma amiga, né? Porque somos amigos aí de fato, aproveitando que a nossa querida amiga Inês está aqui também, e também lembrando mais um pouquinho do Jorge, então, que diz que existem aqueles amigos de alma, né? Que são aqueles amigos que a gente talvez nem tenha encontros com tanta frequência, mas cujos encontros sempre nos abastecem, sempre nos preenchem, por mais distantes no tempo e geograficamente que estejam, existe uma conexão, que é uma conexão profunda, e acho que algo que talvez nos conecte a todos aqui seja o propósito, né? O propósito em deixar esse mundo um pouco melhor, o propósito de trazer um pouco mais de paz para nós, para as pessoas que amamos e para os locais onde vivemos. Então, acho que fico incumbido aqui de apresentar um pouquinho dessa ciência da felicidade. Eu queria saber, vocês podem comentar aí pelo chat mesmo, quem é que já ouviu falar na ciência da felicidade, pode colocar um S aí no chat. Se não ouviu falar ainda, pode colocar um N. A gente vai se localizando aqui, tá vendo bastante gente com bastante casaco aqui, igual eu, né? Tô aqui em Curitiba, nessa manhã bastante fria e chuvosa, mas sei que temos gente aí do Brasil inteiro também participando. Olha só que maravilha. Tô vendo aqui que bastante gente já tem conhecimento dessa ciência. Assim a gente vai tendo uma noção aí um pouquinho mais do grupo, né? Onde é que ele está e como é que essa ciência conversa com a gente nesse momento.
algumas pessoas também não conhecem, então faço uma pequena introdução. A ciência da felicidade teve seu início no comecinho dos anos 2000, quando um psicólogo lá nos Estados Unidos chamado Martin Seligman fez um grande chamado aos psicólogos para que passassem a olhar também para o lado positivo da vida humana, porque a psicologia até então tinha basicamente se dedicado ao estudo das doenças. E que bacana, Rosângela, que já me ouviu lá em Lajeado. Legal. Fique à vontade, né, gente, para trazerem no chat as dúvidas, as questões de vocês. A gente vai aqui interagindo juntos, né? E até os insights, né, as reflexões de um pode acabar auxiliando a outra. Então, Martin Seligman percebia que ao longo do tempo a psicologia tinha se dedicado ao estudo das doenças, né? O grande objetivo dos estudos da psicologia sempre foi reduzir o sofrimento humano. E então, né, a partir então dos anos 2000, ele provoca dentro do campo dessa psicologia a possibilidade de fazermos outras perguntas. A principal pergunta da psicologia positiva é: afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? E essa é uma pergunta muito fundamental para a nossa existência. A psicologia positiva, com o tempo, ganhou reforço da neurociência, que estuda o cérebro humano, hormônios, neurotransmissores, e como é que nós percebemos tudo isso através da ciência das emoções. Voltou para a academia com os estudos do professor Daniel Goleman, lá em 1994, e foi se expandindo enquanto um campo de compreensão. A ciência das emoções, juntamente com a neurociência, nos auxiliaram, né, dentro desse campo científico, a perceber, por exemplo, a diferença entre felicidade e alegria. Quem é que já assistiu o filme Divertidamente? Coloca um S para nós aí no chat também. A Aline já esteve no Congresso de Felicidade aqui em Curitiba. Que bom, Aline, fico feliz. Esse ano, 8 e 9 de novembro, estaremos aqui novamente. Um time incrível aí participando. Temos, inclusive, um cupom de desconto especial, né? Depois a Tânia conta aí para nós. O filme Divertidamente, né? Um desenho da Disney, que teve aí a consultoria de diversos grandes neurocientistas que perceberam, né, a oportunidade de falar sobre educação emocional para crianças, mas também para adultos. E lá, entre as emoções, né, vocês percebem que não tem a felicidade, né? Tem a alegria, porque a alegria é uma emoção. A felicidade, hoje, pela neurociência, é compreendida como um estado no qual cabem diferentes emoções. É possível que a gente se sinta alegre e triste ao mesmo tempo, né? É mais comum, inclusive, do que a gente imagina. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Imagina que um grande amigo seu, uma grande amiga sua, recebeu uma oportunidade, uma proposta de trabalho, para trabalhar com aquilo que ama, né? Para receber super bem, para morar num lugar incrível, mas distante de onde você mora hoje. A gente se sente alegre, os nossos amigos que vão aí realizar seus sonhos, né? A gente vai sentir saudades, né? E fica também triste ao mesmo tempo. As crianças vão crescendo, para quem tem filhos, a gente fica orgulhoso dos nossos filhos crescendo, sente saudade daquele tempo que eles eram criancinhas, alegre e triste ao mesmo tempo, né? Então, a ciência das emoções permite que a gente tenha uma melhor compreensão, né, emocional do que está se passando na nossa vida e que a gente possa lidar com cada uma dessas emoções desafiadoras, entendendo que cada uma dessas emoções está nos trazendo, na verdade, uma mensagem, está nos trazendo um sinal, está nos mostrando algo sobre nós que talvez mesmo a gente ainda não tenha percebido, né? Eu lembro, né, nesse exemplo do amigo se mudando para um lugar distante, mas ganhando super bem, trabalhando com o que ama, tempos atrás, dando uma palestra na Unimed, né, 300 médicos num auditório, assim, quando eu fiz a pergunta, como é que você se sente? Um médico levantou a mão e falou assim, eu sinto inveja. É verdade, né? A inveja faz parte da vida humana, né? Ela é uma emoção comum. Mas a verdade é que, como a gente não consegue lidar bem com essa emoção, a gente cria até um vocabulário para isso, né? Diz assim, não, mas é uma invejinha boa. Assim, uma inveja boa, né? A gente inveja boa que a gente guarda para os amigos e a inveja ruim que a gente quer matar a pessoa, né?
Inveja é inveja, né? E como qualquer outra emoção, ela é neutra, ela não é positiva ou negativa. É claro que tem emoções que nós gostamos de sentir, tem emoções que a gente preferia que não sentíssemos, mas a inveja talvez queira dizer para esse médico que algo não está perfeitamente encaixado no seu fazer no mundo. Porque quando nós estamos plenamente encaixados naquilo que nós fazemos, aquilo que nos traz satisfação, aquilo que nos preenche, aquilo que nos traz sentido, significado, né, que a gente chama de propósito, tanto faz se o outro está ganhando mais, se está ganhando menos, se está morando onde está morando. Por quê? Porque você está satisfeito com aquilo que você faz. Não existe outra coisa para você no mundo senão aquilo que você está fazendo, né? É claro que esse encaixe tão perfeito assim, dessa forma, né, a gente precisa cuidar para que a gente também não crie nenhum tipo de ilusão, né, na nossa percepção dessa realização, mas a verdade é que as emoções vão nos trazendo essas informações, e quando nós nos permitimos sentir, a gente para de lutar com o que a gente está sentindo. Não, eu não queria sentir isso, eu não devia estar sentindo isso. A gente para com essa luta e a gente simplesmente aceita e reflete. A gente vai construindo esse caminho de autoconhecimento, de autocompreensão, de autoaceitação, de autocompaixão e de transformação naquilo que nós queremos transformar internamente, né, e também externamente. Então, a ciência da felicidade, ela se apresenta como esse campo de autoconhecimento. Um campo de autoconhecimento, como disse, que olha também para o lado positivo da vida humana e que nos permite compreendermos mais sobre as nossas fortalezas, sobre aqueles traços da nossa personalidade que nós carregamos, que são parte de quem somos, que nos ajudam a navegar pelas tempestades da vida, mas também pelos melhores tempos, né? Independente do que esteja acontecendo externamente. Então, a ciência da felicidade vem estudando a resiliência, a liderança, o perdão, a gratidão, e como é que nós podemos encontrar o nosso ótimo funcionamento dentro da realidade. O ótimo funcionamento, não o da melhor produtividade, né, mas o nosso melhor e ótimo funcionamento enquanto seres humanos. Roberto Crema, da Unipaz, nos lembra, né, potenciais seres humanos que somos. Para atingirmos esse potencial, precisamos desse autodesenvolvimento, desse autoconhecimento. E talvez a principal revolução no campo dos estudos científicos da felicidade tenha vindo a partir da neurociência, a partir de estudos do Richard Davidson, um grande neurocientista também lá nos Estados Unidos, e da sua equipe, que após décadas de estudo do cérebro humano afirmou que a felicidade é uma habilidade. É isso que muda completamente a percepção científica em relação ao tema. Porque se a felicidade é uma habilidade, quer dizer que ela pode ser aprendida, praticada, cultivada, desenvolvida, assim como aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, aprender uma nova receita na cozinha. Todas essas habilidades, elas precisam ser praticadas. Todas essas habilidades precisam de conhecimento para que a gente possa conseguir desenvolvê-los. Então, quando nós olhamos para a felicidade dessa mesma forma, nós compreendemos que existe um conhecimento que pode nos auxiliar nesse desenvolvimento. E esse conhecimento, ele pode ser científico, para aqueles que gostam da ciência, ele pode ser um conhecimento espiritual, religioso, ele pode ser filosófico, ele pode vir a partir desse curso, né, maravilhoso que vocês estão fazendo aqui para o seu desenvolvimento individual e coletivo, porque dentro da ciência também existe essa compreensão. Os estudos da felicidade individual subjetiva tocam no ponto de como é que nós nos sentimos e percebemos o nosso bem-estar. Mas a ciência sabe que sozinhos nós não vamos muito longe. Nosso próximo passo de construção de felicidade, ele precisa ser coletivo.
E a ciência vem estudando como é que nós podemos construir felicidade coletivamente. Disso faz parte uma sociedade mais justa, pacífica, uma sociedade ambientalmente mais equilibrada, uma sociedade ambientalmente possível, talvez, porque o estilo de vida que nós construímos hoje é insustentável pelo nosso planeta. Nós construímos um estilo de vida que é impossível e que está nos levando a um adoecimento individual e coletivo. Índices de depressão nunca estiveram tão altos. A Organização Mundial de Saúde vem fazendo alertas em relação à depressão como a principal doença de saúde pública global desde 2014. Atualmente, a solidão é considerada a depressão é considerada uma pandemia. E a OMS hoje traz muita atenção em torno do tema da solidão, que é um produto também do estilo de vida que nós criamos. Criamos um estilo de vida e está também criando esse adoecimento. Que escolhas são essas, né, que nós estamos fazendo de maneira individual, que vem afetando o nosso coletivo, e que, como a Inês comentou, a Tânia trouxe aqui, em relação aos rios, em relação ao meio ambiente. Então, se nós conversarmos, né, com os povos originários, se nós conversarmos com representantes do Butão, né, recebemos aqui no Congresso Internacional de Felicidade o Dr. Thakur Paudel, né, ex-ministro da Educação do Butão, e recentemente assisti online também uma palestra do primeiro-ministro do Butão, o Dasho Karmaura. Ele passou 1h30 falando sobre felicidade e ele não tocou no assunto saúde mental, por exemplo. Se você não está muito bem acostumado assim, a essa temática, você pode talvez pensar que ele nem está falando de felicidade, porque ele está falando de meio ambiente, porque ele está falando do coletivo, porque ele está falando que a felicidade individual do ser humano não é possível num ambiente que esteja doente e que é preciso olhar para essas questões de maneira diferente. Então, hoje, né, diversos estudos também da ciência vêm pautados nessa construção coletiva de felicidade e bem-estar. E como é que nós podemos, então, compreender as ações dos indivíduos nessa construção coletiva? E nesse ponto, eu vejo que cursos, né, formações como essa que vocês estão fazendo são realmente fundamentais para que a gente possa fazer essa construção. Acho que desses muitos bons encontros que a Tânia me propôs e me possibilitou a participação, o último deles talvez o penúltimo, né, porque acho que o último foi presencialmente aí também com a Raquel, mas eu tive a oportunidade de estar aqui numa conversa online com alguns dos voluntários durante as enchentes, né, no Vale do Taquari, e num momento tão difícil, né, eu conversei bastante com a Tânia para compreender assim como é que uma fala sobre ciência da felicidade poderia estar conectada com a realidade, porque muitas vezes a gente fala de felicidade e parece que a gente está indo para algum lugar irreal, como se nesse momento não fosse possível se tratar do tema. Recentemente, ainda conversando com um jornalista da Folha de São Paulo, estavam na iminência de uma terceira guerra mundial, como é que nós podemos falar de felicidade? E eu disse para ele que talvez justamente por isso nunca tenha sido tão importante a gente falar do tema. Não porque ele seja um deslocamento da realidade, mas porque ele seja a construção da única realidade saudável possível que nós temos. Porque se nós formos esperar que as coisas no mundo estejam bem alinhadas para que a gente possa tratar da nossa felicidade, talvez durante essa existência não vai chegar esse momento. Ou seja, como é que a gente olha para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa felicidade, mesmo em meio a todo o caos que nós estamos aqui vivendo, enfrentando, e que certamente
seguirá, né? O mundo segue sendo o mundo, né? E o nosso trabalho não é querer vestir uma capa de super-heróis e tentar remediar toda essa situação, mas fazemos o melhor que nós podemos, primeiro para nós mesmos. E é isso que eu disse para os voluntários durante as enchentes. Como é que você está cuidando de você? Porque se você não estiver se alimentando bem, se você não estiver dormindo o mínimo de horas de sono possíveis, se você não estiver cuidando aí do seu corpo físico, você não vai ter como auxiliar outras pessoas. Quando a gente chega no médico para fazer uma cirurgia, né, e mostra os nossos exames, a última coisa que a gente quer é que o médico fique desesperado olhando para os nossos exames. Meu Deus, o que vai ser de você? Não, a gente quer que o médico consiga olhar para isso e se manter emocionalmente estável e tomar as decisões mais racionais possíveis para nos auxiliar naquele momento. De certa forma, é isso que a gente precisava dos voluntários naquele momento, mesmo em meio a tantas dificuldades. E internamente procurar encontrar alguma estabilidade emocional para justamente poder auxiliar aqueles que mais instáveis estavam. E, de certa forma, o trabalho de vocês, né, enquanto construtores, né, do Círculo de Paz, é, em primeiro lugar, cuidar da sua felicidade, cuidar do seu bem-estar. Para, a partir desse cuidado interno, poder oferecer algo saudável para fora. Nesse sentido, eu gosto muito de um conceito do professor Tal Ben-Shahar, porque quando a gente fala de felicidade, puxa, tanta coisa passa pela nossa cabeça, né? Tantas ideias, tantas preconcepções. A ciência chama, inclusive, assim, das ilusões da felicidade. A crença, por exemplo, de que uma vida mais feliz seria uma vida livre de tristezas, livre de desafios, né? Isso é humanamente impossível. Enquanto estivermos encarnados aqui nessa existência, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir raiva. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Mas não é porque sentimos cada uma dessas emoções que precisamos ser dominados, arrastados por cada uma delas. Como é que eu sinto raiva, mas não ajo raivosamente? Como é que eu sinto tristeza, transformo em compaixão e isso se torna combustível também para a minha melhor ação? Para isso, como disse anteriormente, esse trabalho de construção de inteligência emocional é muito necessário. É um tema bastante novo, algo que nós não recebemos uma educação, né? Talvez nem em casa, nem na escola, porque nem se tratava do tema, mas que hoje é um conhecimento disponível, que certamente nos ajuda a navegar pelos momentos mais complexos, porque então felicidade não está em não sentirmos determinadas emoções, mas termos as ferramentas para lidar com cada uma dessas emoções desafiadoras. Isso é o bem-estar emocional. O professor Tal Ben-Shahar, quando ele fala de felicidade, ele fala de felicidade enquanto construção. Construção de bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Ele diz que quando nós cuidamos de cada uma dessas dimensões do nosso bem-estar, nós estamos naturalmente construindo mais felicidade. Físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. A ciência usa a palavra construção, porque construção traz a ideia de autorresponsabilidade. Construção traz a ideia de escolhas. A busca, parece que eu tenho que sair procurando alguma coisa em algum lugar, né? Mesmo que seja uma busca interna, e não que deixe de ser uma busca. Mas a palavra construção remete a essa ideia, esse conceito científico de habilidade. É claro que com isso precisamos tomar um cuidado com o excesso de autorresponsabilização do indivíduo. Não é culpa do indivíduo se ele está infeliz. Temos que lembrar que o meio em que nós estamos inseridos está adoecido. E que, portanto,
dentro das nossas possibilidades, nós temos a nossa autorresponsabilidade, mas que deve ser olhada com essa cautela. Dentro de cada um desses elementos do nosso bem-estar, cabe, né, uma reflexão, uma compreensão mais profunda, mas não é o meu papel aqui hoje apenas trazer essa base, né, conceitual para que a gente possa, todo mundo aqui estar falando a mesma língua em relação ao tema. E para que a gente possa compreender, né, que tem uma base aqui individual, quando a gente fala de físico, emocional e intelectual. Intelectual, tudo aquilo que nos alimenta intelectualmente, o que vemos, lemos, ouvimos, o que estamos expostos ao longo do dia, nos informa intelectualmente de maneira positiva ou negativa, de maneira a trazer um estado mais elevado ou rebaixado. Hoje a neurociência consegue perceber exatamente, né, o que acontece quando nós estamos expostos, por exemplo, ao excesso de notícias negativas. E como isso, inclusive, acaba afetando o nosso sistema imunológico. Hoje a neurociência consegue perceber como é que preocupações afetam a qualidade do nosso sono, porque reduzem a produção da melatonina, o hormônio responsável pela função reparadora do sono. Ou seja, na prática, a gente dorme preocupado e acorda cansado. Então, olha que interessante, porque o que a ciência está trazendo aqui é a comprovação científica entre corpo e mente. Como é que os nossos pensamentos impactam o nosso fisiológico? Hoje está traçado cientificamente, algo que, né, a espiritualidade, as religiões, o esoterismo, filosofia, né, estuda há tantos milhares de anos. Hoje nós realmente temos essa comprovação científica. Os estudos mais recentes, mais modernos da ciência da felicidade são os da nutrição com a neurociência. Nosso intestino tem 500 milhões de neurônios, é o nosso segundo cérebro. Isso já saiu bastante aí em revistas e tudo mais. Hoje nós sabemos que a comunicação se dá muito mais do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino. Ou seja, o papel do sistema digestivo na nossa felicidade é muito importante. E hoje nós sabemos que a alimentação ultraprocessada nos entristece. Libera uma neuroquímica que nos coloca realmente emocionalmente para baixo. Ou seja, precisamos cuidar do nosso templo, precisamos cuidar do nosso corpo. Sono, alimentação e exercícios físicos são os pilares mais básicos da felicidade. No momento de crise de saúde mental coletiva, quem já viu alguém numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, né, a primeira coisa que a gente percebe enquanto sinal externo é a respiração. A respiração fica curta, fica na caixa torácica, isso vai deixando de oxigenar o cérebro. Então, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa é respira. Respira fundo, pelas narinas, enche o seu diafragma de ar, tenta trazer a respiração aqui para a barriga. Então, veja que a pessoa está entrando numa crise de saúde mental e a gente diz para ela, respira, que é físico. Os cuidados da saúde da nossa mente estão, em primeiro lugar, no corpo. Então, nesse conceito do professor Tal Ben-Shahar, ele não fala saúde mental, porque para ele a saúde mental está na conexão intelecto-físico. A medicina ayurvédica na Índia, né, há milhares de anos, diz o seguinte: quer cuidar do corpo? Olhe para sua mente. Quer cuidar da sua mente? Olhe para o seu corpo. Então, hoje nós temos essa convergência entre os conhecimentos tradicionais, milenários da espiritualidade, povos originários, filosofia e também científicos se encontrando
o que nos possibilita esses múltiplos olhares, né, de maneira bem ampla, bem holística, bem integral em relação ao tema. Físico, emocional, intelectual, mental, estamos cuidando da esfera do eu, né? E quando esse eu está bem nutrido, nós temos melhores chances para a construção de relacionamentos mais saudáveis. Uma noite mal dormida e a nossa paciência para as relações ela fica abalada. A nossa capacidade de tomar melhores decisões fica reduzida. Para ajudar o próximo, o primeiro cuidado é com você. E eu percebo isso muito em voluntários, né, em mães, que ao cuidarem de si se sentem egoístas. Tem tanta gente precisando de tanta ajuda e eu estou aqui indo para a academia, e eu estou aqui dormindo, e eu preciso muitas vezes desfazer essa confusão conceitual, né, do egoísmo com a autogenerosidade. É preciso ser generoso consigo. É preciso cuidar de si para cuidar bem do outro. Para que a gente possa ter força, resiliência, motivação, as melhores decisões, paciência na construção de relacionamentos mais saudáveis, para a construção do bem-estar espiritual, que para a ciência tem relação com o sentido e o significado daquilo que fazemos. Muitas vezes, uma dessas ilusões da felicidade nos leva a crer que a felicidade está nos grandes momentos extraordinários. E os grandes momentos extraordinários da vida, eles existem. São reais, maravilhosos. E como o nome bem diz, são extraordinários. A vida em geral, ela é bastante ordinária mesmo. Todos os dias fazendo meio que as mesmas coisas, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários. Quando nós nos conectamos com o significado dessas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, todos os dias, e que ao longo do tempo constituem isso que nós chamamos de vida, nós estamos abrindo caminho também para conexão com um sentido mais amplo para a nossa existência. E para mais desses pequenos momentos de felicidade no nosso dia a dia, que a cada dia vão construindo esse caminho. A felicidade não é uma emoção, mas é um estado. Então ela pode ser vista como esse grande pano de fundo para a minha existência. Aqui na frente a gente vai vivendo os nossos dias a partir dos seus desafios, a partir das suas belezas, mas eu vou sempre encontrando essa forma de me conectar com a gratidão, com essa força interna, com a resiliência, que são elementos tão fundamentais para uma vida mais feliz. Meus queridos amigos e amigas, Tânia, sempre uma alegria poder atender seus pedidos, fazendo aí esse movimento sempre tão incrível por um mundo mais bonito, encontrando aí tanta gente bacana pelo caminho, minha amiga Inês que está por aí também, desejando a todos aí um bom dia, um excelente curso. Seguimos juntos. Gustavo, muito obrigada. Que dupla incrível para essa manhã, para aquecer nossos corações. E fez tanto sentido, né? Aquilo que a Raquel e eu sempre buscamos no Congresso da Felicidade, na jornada da espiritualidade, é a questão da disciplina positiva. E lá no nosso guia norteador de Círculos de Construção de Paz, que foi escrito pela Kay Pranes e traduzido pela Fátima De Bastiani, traz muito bem a disciplina positiva, né? E eu, quando instrutora, quando eu formo facilitadores da paz, principalmente nos primeiros círculos que a gente vai conduzir, que a gente vai trazer, é muito importante a gente focar em perguntas norteadoras positivas, né? Isso que tu trouxe lá no início sobre a ciência da felicidade, como ela surgiu, né, nesse aspecto positivo. E então, nesse sentido também, né, a gente, não vou num círculo para fazer as pessoas chorarem, né, eu vou para um círculo para fortalecer esse grupo, para gerar essa conexão, a gente ri muito nos círculos, a gente chora nos círculos também, né, então, é essa mistura de sentimentos que vão surgindo.
E sim, né, nesse momento tão desafiador que a gente passou aqui em Lajeado, nas catástrofes, o Gustavo Arnes esteve muito próximo da gente, foi muito importante, porque a gente estava se sentindo impotentes. Nossa, e agora? Vamos fazer círculo, a gente precisa fazer círculo. Mas nós não estávamos bem para fazer círculos. A nossa equipe tinha sido atingida, seus familiares, o espaço físico aqui a gente teve que limpar, então era um trabalho físico braçal. E quando vem o Gustavo, traz a fala dele, foi um momento, assim, de muita paz interior, e de seguir, e de se cuidar, e de que não era o momento da gente sair fazendo várias coisas. E o mais legal de tudo, que o pacto, ele não está nas situações desafiadoras, ele é contínuo, por isso que ele está comemorando 6 anos, porque a gente precisa fazer essas práticas, essas formações, a educação socioemocional nas escolas, porque quando surgem esses momentos desafiadores, a gente tem as ferramentas para poder cuidar das pessoas. Então, muito obrigada, e deixar o convite aqui para que vocês participem do Congresso Internacional da Felicidade, que vai acontecer em novembro. Eu já compartilhei toda a programação para o pessoal no grupo, e o Gustavo está nos presenteando, então, para Lajeado, mas também pessoas que estão nesse curso de fortalecimento conosco, um desconto. Então, se alguém de vocês tiver interesse e não é de Lajeado, é nesse mundo aí do Brasil todo, nosso Brasil querido, pode me chamar, eu converso com o Gustavo e a gente consegue viabilizar esse desconto, né? Transformou a minha vida, e tem uma frase que é muito forte para mim, que é do Fernando Bellato, que é: a vida é nossa melhor amiga. Nós temos a vida, estamos aqui, estamos vivos, e os desafios são os nossos professores. Então, essa frase, ela é um mantra para mim. Então, o Gustavo já esteve em Lajeado, Fernando Bellato já esteve em Lajeado, né? Então, são pessoas muito... Jorge Trevisol, Inês, agora a gente é a próxima a vir, né? Estar aqui, já deve ter vindo, mas eu digo pelo Pacto Lajeado pela Paz. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, e seguimos conectados, e a gente quer compartilhar toda essa maravilha que acontece, esses movimentos incríveis que estão acontecendo, assim como o Congresso, assim como o Espaço do Eloicos, porque a gente não pode ficar com as coisas maravilhosas guardadas só para nós. Precisamos compartilhar, e por isso desse encontro de hoje, nesse formato, porque queremos compartilhar com vocês, queridos facilitadores, todas essas oportunidades de autoconhecimento e autocuidado. Um bom dia para vocês, uma boa semana, e nos reencontramos semana que vem. Um abraço. Abraços. Tânia.